Fala, meus queridos e minhas queridas, sejam todos muito bem-vindos à nossa segunda aula do curso de revisão para o Enem de 2022. Nessa aula totalmente gratuita, a gente vai resolver alguns exercícios de razão e proporção que foram cobrados no Enem nos últimos anos. Assim, serão 4 exercícios que são as formas mais cobradas de razão e proporção no Enem, certo? Então, sem enrolação, vamos a essa aula de razão e proporção. Então, vamos lá, uma questão do Enem de 2020. Uma empresa de ônibus utiliza um sistema de vendas de passagens, que fornece a imagem de todos os assentos do ônibus, diferenciando os assentos já vendidos, certo, por uma cor mais escura, dos assentos ainda disponíveis. A empresa monitora permanentemente o número de assentos já vendidos e compara-o com o número total de assentos do ônibus, para avaliar a necessidade de alocação de veículos extra. Na imagem, tem-se a informação dos assentos já vendidos e dos ainda disponíveis em um determinado instante. A razão entre o número de assentos já vendidos e o total de assentos desse ônibus no instante considerado na imagem é. Então, o que o exercício quer saber, pessoal? Esse exercício ele quer saber a razão. Então, se a gente quer saber a razão, a gente sabe que a gente quer uma divisão entre dois números. O que a gente tem que sempre lembrar? A ordem que é falado. A ordem que é falado é primeiro os assentos já vendidos e o total de assentos. Então, a gente quer uma razão entre os assentos já vendidos pelo total de assentos. Como a gente vai resolver isso? Eu primeiramente vou ter que identificar quantos assentos já foram vendidos e qual que é o total. Se eu observar aqui no enunciado, ele fala que os já vendidos, certo? Os já vendidos são os mais escuros. Então eu vou contar quais que são esses mais escuros, que nem o 3. Assim a gente vai saber quantos são os assentos já vendidos. Então vamos lá, a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então basicamente são 16 assentos que já foram vendidos. Então eu coloco aqui o 16. E o total, se observar, eles estão numerados. E o maior valor é justamente o 42. Então, como o maior valor é o 42, o total de assentos é 42. Sendo assim, a nossa razão é 16 sobre 42. E se observar, a alternativa A traz justamente isso. Então, é basicamente isso, pessoal. Essa questão é uma questão de razão que envolve simplesmente você encontrar qual que é a razão. Muitas pessoas acham, mas isso é uma questão muito simples. Mas, gente, isso eventualmente cai no Enem. Já caiu várias vezes. Então, por isso, muitas vezes parece uma questão muito simples. Realmente é muito simples, mas é uma das formas que a razão é cobrada no Enem. Então, vamos lá, mais uma questão, agora do Enem de 2019. Para contratar 3 máquinas que farão reparo de vias rurais de um município, a Prefeitura elaborou um edital que, entre outras cláusulas, previa: cada empresa interessada só pode cadastrar uma única máquina para concorrer ao edital. O total de recursos destinados para contratar o conjunto das 3 máquinas é de R$ 31 mil. O valor a ser pago a cada empresa será inversamente proporcional, à idade de uso de cada máquina cadastrada pela empresa para o presente edital. As 3 empresas vencedoras do edital cadastraram máquinas com 2, 3 e 5 anos de idade de uso. Quanto receberá a empresa que cadastrou a máquina com maior idade de uso? Então, o que o exercício quer saber, pessoal? O exercício quer saber quanto vai receber a empresa que vai ter a máquina com maior idade de uso. Basicamente é o seguinte: a empresa que tem a máquina mais velha, que no caso é a máquina de 5 anos, a gente quer descobrir quanto que essa empresa vai ganhar. Como a gente resolve isso? Gente, a gente tem aqui um exercício claramente de equações de proporcionalidade. Por quê? Porque ele fala que são inversamente proporcionais à idade, vai ser essa divisão de 31 mil, e a gente sabe que as idades são essas. Então, a gente vai fazer exatamente aquilo que a gente fez na nossa questão da primeira aula, onde a gente tinha as relações de equação de proporção. Então, basicamente, como é inversamente proporcional a esses 3 anos, a gente vai somar as divisões e a gente sabe que o valor total tem que ser 31 mil. Então, a gente vai primeiramente descobrir o K, que é a nossa constante de proporcionalidade. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter 31 mil, que vai ser igual a K sobre 2, mais K sobre 3, mais K sobre 5, certo? Então, o que eu vou ter aqui? 31 mil. Agora a gente faz o MMC. A gente pode fazer aqui o MMC entre 2, 3 e 5, ou a gente pode simplesmente fazer o produto entre eles. Então, 2 vezes 5 é 10, vezes 3 fica 30. Então, vamos fazer assim que é mais rápido. 30 dividido por 2 é 15, então fica 15K. 30 dividido por 3 é 10, então mais 10K. 30 dividido por 5 é 6, então mais 6K. Esse 30 que está aqui já passa multiplicando. Então, a gente vai ter 31 mil
que multiplica 30. E a gente vai pegar e vai dividir aqui. 15 com 10 com 6, 15 com 10, 25 com 6, 31. Então a gente divide por 31, isso aqui é igual ao K. O que eu sei, pessoal? Aqui eu tenho 31 mil, eu sei que isso é 31 vezes 1000, certo? Portanto, o que vai acontecer? Esse 31 vai simplificar com esse 31 aqui, vai ficar 1000 vezes 30. Portanto, 1000 vezes 30 é 30 mil. Sendo assim, a nossa constante é 30 mil. Como a gente faz para descobrir quanto que a empresa com a máquina mais velha vai receber? A gente pega o K e divide por 5, que é justamente isso daqui, como a gente fez na aula passada, certo? Quem não assistiu pode voltar lá depois dessa aula e assistir. Então, para a gente descobrir o valor, vai ser basicamente 30 mil, que é o nosso K, certo? E isso vai dividir por 5. Eu sei que 30 dividido por 5 é 6, portanto, é 6 mil. Se é 6 mil, a alternativa correta é a alternativa B. Então é isso, pessoal. Essa é basicamente uma questão que envolve as nossas equações de proporção. Nesse caso, a gente precisou primeiramente encontrar o K, certo? E encontrando o K, a gente conseguiu identificar qual que era o nosso valor. Então isso também é algo que costuma ser cobrado no Enem. E é exatamente dessa forma, no caso, essa é uma das formas que costuma ser cobrado. Então vamos resolver mais uma questão do Enem de 2020. Os gráficos representam a produção de peças em uma indústria e as horas trabalhadas dos funcionários no período de 5 dias. Em cada dia, o gerente de produção aplica uma metodologia diferente de trabalho. Seu objetivo é avaliar a metodologia mais eficiente para utilizá-la como modelo nos próximos períodos. Sabe-se que, nesse caso, quanto maior for a razão entre o número de peças produzidas e o número de horas trabalhadas, maior será a eficiência da metodologia. Em qual dia foi aplicada a metodologia mais eficiente? Então, o que o exercício quer saber, pessoal? O exercício quer saber qual dia foi aplicado a metodologia mais eficiente. Então, é justamente isso que a gente está buscando, certo? Mas como a gente identifica a metodologia mais eficiente? A mais eficiente vai ser aquela que a gente tem o quê? Maior será a eficiência. Mas maior será a eficiência quando a gente tem a maior razão, uma vez que a eficiência é a razão entre o número de peças produzidas e o número total de horas trabalhadas. Se observar, aqui em cima a gente tem peças produzidas e aqui embaixo a gente tem horas trabalhadas. Então a gente simplesmente vai pegar cada respectivo dia do nosso gráfico de cima, vai dividir pelo valor de horas trabalhadas no gráfico de baixo e assim a gente vai conseguir identificar aquele que tem o maior valor. Aquele que tem o maior valor, obviamente, vai ser aquele que nós estaremos escolhendo. Por quê? Porque vai ser o mais eficiente, certo? Então vamos lá, começando com o primeiro dia, dia 1. O que a gente vai ter? 800 dividido por 4. Então 800 dividido por 4. 8 dividido por 4 é 2, então esse aqui vai dar 200. Beleza. Dia 2. A gente vai ter 1000 dividido por 8. Então 1000 dividido por 8. Gente, 1000 dividido por 8 com certeza vai ser menor do que 200. Por quê? Porque se fosse 1000 dividido por 10 ia dar 100. Para ser basicamente 200, a gente teria que ter 1000 dividido por 5. Então, como a gente quer saber maior, a gente já descarta essa. Beleza? Porque isso vai dar uma divisão menor que 200. Vamos para o dia 3. O que eu vou ter no dia 3? 1100 sobre 5. Então, 1100 sobre 5. Eu sei que 100 dividido por 5 é 20, então 110 dividido por 5 fica o quê? Fica basicamente 22, então é 220. Agora, dia 4, o que eu vou ter no dia 4? Eu vou ter 1800, que divide por 9, isso aqui vai ser 200, porque 18 dividido por 9 é 2, então fica 200. E dia 5 vai ser 1400 sobre 10. 1400 sobre 10 é 140. Como a gente quer saber o maior valor é justamente 220. Que nesse caso aqui é o 3, que é a alternativa C. Então aqui, pessoal, a gente tem mais um exercício de razão, como ele fala aqui, onde dessa vez a gente calculou 5 razões, justamente para fazer uma comparação de razões. Então essa questão de comparar razões também é uma forma de ser cobrado o assunto de razão e proporção, que é muito frequente. Geralmente eles colocam gráficos, quadros e tabelas, para você calcular as razões e fazer a comparação, para se encontrar a maior razão, a menor razão. Então, essa parte de comparação de razões, com certeza é uma forma que é muito cobrada. E vamos à nossa última questão dessa aula, que é uma questão também de proporção, que é mais uma forma que a questão de proporção é cobrada. E essa vez envolve também equações de primeiro grau, que é outro assunto que a gente vai ver ao longo das aulas. Em uma cantina, o sucesso de venda no verão são sucos preparados à base de polpa de frutas. Um dos sucos mais vendidos é o de morango com acerola, que é preparado com 2/3 da polpa de morango e 1/3 de polpa de acerola. Para o comerciante, as polpas são vendidas em embalagens de igual volume.
Atualmente, a embalagem da polpa de morango custa R$ 18,00 e a de acerola R$ 14,70. Porém, está prevista uma alta no preço da embalagem na polpa de acerola no próximo mês, passando a custar R$ 15,30. Para não aumentar o preço do suco, o comerciante negociou com o fornecedor uma redução no preço da embalagem da polpa de morango. A redução em real no preço da embalagem da polpa de morango deverá ser de... Então, o que o exercício quer saber, pessoal? O exercício quer saber qual que vai ser a redução em real no preço da embalagem da polpa de morango. Como a gente vai encontrar isso? O que a gente tem? A gente tem que esse suco, ele custava inicialmente um valor. Daí, o que vai acontecer? A polpa de acerola vai aumentar o seu custo. Daí, para não aumentar o custo do suco inteiro, o que o comerciante fez? Ele pegou e reduziu o preço do morango, para que dessa forma o custo fosse mantido. Só que o que a gente quer descobrir? A gente quer descobrir o quanto que o morango precisa reduzir para que o preço esteja mantido. Então, o que a gente vai fazer? A primeira coisa que a gente vai fazer é calcular o valor inicial, porque esse valor vai ser mantido. Então, o que eu sei? A gente tem aqui uma proporção. Eu sei que é 2/3 de morango, então a gente vai ter 2/3 do total, que é 18, certo? Então, 2/3 de 18 mais o quê? 1/3 de acerola, que é o quê? 14,70, porque é a proporção. Então, aqui a gente tem uma proporção de 2/3 de 18 e 1/3 de 14,70. Então, 1/3 vezes 14,7. Então, o que eu tenho aqui? 18 dividido por 3 é 6. 6 vezes 2 é 12. Mais... Aqui eu tenho 14,7 dividido por 3. Eu sei que 12 dividido por 3 é 4. Sobra 2,7. 2,7 dividido por 3 é basicamente 9. Então, a gente vai ter 4,9. Então, 12 mais 4,9, isso é 16,9. Então, a gente tem basicamente que o custo do nosso suco é de R$ 16,9. Só que o que vai acontecer? O morango vai alterar o valor, vai reduzir e a acerola vai subir. A gente precisa descobrir qual que vai ser o novo valor do morango para eu conseguir assim descobrir a redução. Então, como a gente faz isso? Eu sei que o custo está mantido, que é 16,9. Aqui eu vou ter 2/3 que multiplica o valor do morango, então eu vou colocar M, que é o novo valor do morango, mais 1/3 que multiplica o novo valor da acerola, que é 15,30. Então, 15,3. O que eu vou ter aqui? Eu vou ter 16,9 igual 2/3 de M, que eu preciso descobrir quem que é M, primeiramente. 15 dividido por 3 fica 5. 0,3 dividido por 3 é 1. Então, aqui é 5,1. Esse 5,1 vai passar subtraindo, então deixa eu descer aqui um pouquinho. Eu vou ter 16,9 menos 5,1. Isso aqui é igual a 2/3 de M. Então, o que a gente tem aqui? Eu sei que 16 menos 5 é 11, então aqui eu vou ter 11,8. Então, eu tenho 11,8 que multiplica por 3 e isso divide por 2. Isso aqui é igual a M. Basicamente, o 3 passou multiplicando e o 2 passou dividindo. Então, basicamente, aqui, pessoal, não tem muito o que fugir. Você vai ter que fazer essa conta. Aqui, basicamente, 11,8 dividido por 2, eu sei que 10 dividido por 2 é 5, 1,8 dividido por 2 é 9. Então, a gente vai ter 5,9 que multiplica 3. 5 vezes 3 é 15. 0,9 vezes 3 é 2,7. Então, esse aqui é 17,7. Então, basicamente, a gente tem que o novo custo do morango é 17,7. Só que a gente quer saber a redução. Para a gente saber a redução, a gente pega o valor inicial, que é 18. Então, a redução é o valor inicial, que é 18, menos o novo valor, que é 17,7. 18 menos 17,7 é 0,3, que é justamente a alternativa E. Então, assim, pessoal, nem sempre a questão vai pedir para você uma equação de proporção para você encontrar o K. Ela pode dar, nesse caso, que nem a gente tem aqui, as relações de proporção já, certo? Que a gente tem essa divisão proporcional. Quando a gente tem essa divisão proporcional, também envolve essa questão do quê? De equações de proporção, só que nesse caso é diretamente proporcional, no caso, às nossas proporções de frações. Daí você simplesmente faz aqui a multiplicação, você encontra uma equação de primeiro grau, você consegue resolver. Mas essa também é uma forma de ser cobrado a questão de proporção. Então é isso, pessoal. Essa é a nossa segunda aula totalmente gratuita de revisão para o Enem de 2022. A partir de semana que vem nós vamos ter mais aulas, dessa vez de mais assuntos. Se você tem algum assunto de preferência que você quer ver muito aqui no canal, que sempre cai no Enem, coloque aqui embaixo nos comentários que com certeza a gente pode tentar trazer o quanto antes. Então é isso, pessoal. Não se esquece de se inscrever,
ativar as notificações e deixar o seu like para que assim eu possa continuar ajudando você. E obviamente segue a gente lá no Instagram ou @ensino de potência. Então é isso. Muito obrigado a todos que assistiram, bons estudos, grande abraço, valeu e até a próxima.